Igreja querida, paz seja contigo. Permita que eu leia para vocês o Santíssimo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho separado nesta noite. Esse tema aqui foi abordado pelo diácono Vitor na palestra que ele nos deu na quinta-feira, no Encontro do Homens com Propósito. Só que o tema é parecido e o texto bíblico diferente. Lá, na quinta-feira, o Vitor usou um texto do Antigo Testamento. E hoje nós leremos o Evangelho e aí a gente vê a ação de Deus, né? Como o Espírito Santo é soberano. Esse texto é do lecionário. Os irmãos já sabem que eu nunca escolho o texto para pregar. Eu prego o texto daquele domingo, do domingo específico, que é o domingo reservado para aquela leitura. Então, quem usa o lecionário por as igrejas que adotam o lecionário, por exemplo, no domingo de hoje, em toda a face do planeta Terra, meditou sobre um dos textos do lecionário. E eu convido, então, a preciosa atenção de vocês para acompanhar aí a leitura do Santo Evangelho do Senhor, segundo Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Lucas 17, versículos de 11 a 19. O servo do Senhor registrou assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O título da minha meditação é Gratidão. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Parece que nós temos que retomar esse tema de tempos em tempos, gratidão. Nós somos levados por uma enxurrada, e essa enxurrada vem ao encontro do coração humano caído, quebrado, pecaminoso, que busca naturalmente sempre se afastar das coisas de Deus. Consequentemente, nós somos acostumados a uma vida de ingratidão, de falta de reconhecimento. Há dores que isolam o corpo, há dores que nos deixam separados do convívio das pessoas porque nos paralisam. Mas a ingratidão isola a alma. A dor física isola o corpo e a ingratidão isola a alma da comunhão com Deus. Se nós prestarmos atenção no caminho que Jesus segue, o evangelista coloca aqui que Jesus caminhava passando entre duas cidades, Samaria e Galileia. Ora, samaritanos e judeus sempre foram inimigos históricos. Eles não tinham relação harmoniosa, uma comunidade com a outra. E nesse caminho, nessa rota de fronteira, uma rota de preconceito, uma rota de tensão, uma rota onde as pessoas não tinham o menor respeito umas pelas outras, que se atacavam, que se acusavam. Jesus encontra ali 10 leprosos afastados da vida, afastados das suas famílias,
afastados do culto a Deus. 10 deles pedem misericórdia. Os 10 pedem a Jesus misericórdia, mas somente um deles volta para agradecer. E aqui nós já poderíamos discorrer um grande tempo pensando nisso, porque a fé que não volta para agradecer ainda não entendeu o que é ser curado pela graça. A fé que não volta para agradecer é uma fé que ainda não entendeu que foi curada pela graça. Nesse encontro de Jesus com aqueles 10 leprosos, nós somos lembrados de que a verdadeira cura vai além de consertar a pele, vai além de restaurar a saúde física, o bem-estar físico. Alcança o coração e a partir do coração transforma todo ser humano. No tempo que nós vivemos, um tempo de pressa, um tempo de competição, onde nós temos cada vez menos tempo para Deus e cada vez mais tempo para uma série de outras coisas, neste mundo de consumo, neste mundo onde impera a ansiedade, onde as pessoas estão vivenciando a ansiedade à flor da pele, ansiedade que um ídolo que vem acompanhado de uma família muito perniciosa, como o medo, a insegurança, a necessidade de aceitação, o pensamento do que as pessoas estão pensando a respeito do ansioso, o medo de um futuro que ainda não chegou, tudo isso de brinde vem acompanhado aí da ansiedade que faz com que as pessoas sofram muito por conta disso. Nesses tempos, então, de consumo, onde nós somos ensinados a gastar e poupar, com muita dificuldade, nós conseguimos gastar o que não temos, sob a desculpa de que não temos para guardar, mas temos para gastar. Nesse mundo maluco, o Evangelho de hoje nos chama para redescobrir a esquecida arte da gratidão. E eu quero conduzir o pensamento de vocês hoje neste sentido, como é que está o nosso espírito de gratidão. Mas não a gratidão como uma educação social. Não aquela gratidão burocrática. Não aquela gratidão de muito obrigado. Não é a gratidão social a que estou me referindo aqui. A gratidão que eu quero levar-vos a pensar nessa noite é a gratidão que Jesus espera. É a gratidão que vem como adoração cristã ao Deus que concede bênçãos incontáveis para uma incontáveis de pessoas mal agradecidas. A primeira coisa que nós percebemos neste texto é que a dor nivela as pessoas. Quem sofre sabe bem por que sofre e compara o seu sofrimento com o sofrimento de outras pessoas. Eu sofro mais do que aquela pessoa. O meu sofrimento é maior do que aquela outra pessoa. Só eu sei a dor que eu estou sentindo. É verdade. O sofrimento pode nos igualar. É só nós verificarmos, por exemplo, os 10 leprosos eram judeus e samaritanos, inimigos históricos, mas estavam unidos pela dor, no mesmo nível social, no mesmo nível físico, no mesmo nível espiritual. Uniam-se pelo sofrimento. Entretanto, queridos, a lepra não distingue fronteiras. A doença não escolhe as suas vítimas. Ela alcança pessoas do bem e alcança pessoas do mal. As pessoas abençoadas ficam doentes, as pessoas amaldiçoadas igualmente. Se a doença não escolhe fronteira, o pecado também não. O pecado também tenta alcançar todas as pessoas de forma igual. Se você deixar uma porta entreaberta na vida da sua casa, na vida sua pessoal devocional, não tenha dúvida que o inimigo vai chegar chutando essa porta, vai entrar na sua vida, vai entrar na vida da tua família e vai fazer um verdadeiro estrago porque você não foi prudente. A exclusão que aqueles 10 homens enfrentaram, superou muito mais do que somente a condição humana humilhante que eles eram submetidos por conta da lepra.
estavam afastados de Deus, porque não podiam cultuar, não podiam se reunir para celebrar, viviam em leprosários, viviam em comunidades destinadas para os leprosos. Se caso eles precisassem ir à cidade comprar alguma coisa, eles tinham que ir tocando o sino e gritando: leprosos se aproximando, leprosos se aproximando. E quem quer que tocasse o leproso ficaria contaminado. Eles tinham a plena convicção de que aquele tipo de doença contaminava não só o corpo, mas contaminava a alma também. A doença, a enfermidade, a lepra não afastava aqueles 10 homens somente de Deus, afastava uns dos outros também. Viviam longe de suas famílias, viviam longe de seus amigos, da sua sociedade, do bairro, mas uma coisa unia aqueles 10 homens. Todos os 10, não obstante a diferença entre eles, não obstante o que os levou a adquirir lepra, todos eles, sem exceção, clamavam por misericórdia. Todos os 10 clamaram a Jesus: tem misericórdia de nós. Na aldeia da dor, todos gritam. Na hora do sofrimento, todos pedem socorro nos mais diferentes lugares. Na hora da dor, as pessoas confundem até o alicerce da sua fé, procurando nos lugares mais absurdos a resolução para o seu sofrimento. Gritando o mesmo clamor: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós, eles demonstram o primeiro passo da fé. Eles tinham alguma fé. E o primeiro passo da fé é reconhecer a lepra em que eles estavam inseridos. A lepra que tomava conta dos seus corpos. No segundo momento, reconheceram também a fragilidade espiritual a que isso os submetia e os levavam a clamar àquele que pode purificar. Não buscaram socorro em outros lugares. Judeus, samaritanos, pessoas diferentes, inimigas, unidas pela mesma dor, conseguiam entender que deveriam clamar a um único ser, aquele único ser que poderia restaurar a sua saúde: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A igreja hoje é o lugar onde nós, os leprosos de alma, nos encontramos, diferentes uns dos outros, cada um com uma perspectiva, cada um com um problema, cada um com um sonho, mas todos nós igualmente necessitados da graça. Nenhum de nós pode levantar a mão e dizer que não precisa dela. Portanto, que os nossos cultos, seja este de domingo ou terça-feira lá na casa da Márcia e do Baru, não importa onde seja o culto, que esses cultos sejam sempre um lugar comum, onde juntos, unidos por dores diferentes, possamos unificar as nossas vozes e clamar juntos: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Um segundo momento que esse texto nos mostra é que a fé caminha antes de ver. A fé caminha antes do acontecer. E aqui novamente o ser humano está na contramão, esperando primeiro ver, esperando primeiro receber, para depois demonstrar algum tipo de reconhecimento. Quando aqueles 10 homens leprosos, ou aquelas 10 pessoas leprosas, clamam a Jesus por cura, note que Jesus não toca nenhuma delas. Jesus não celebra nenhum ritual com aquelas pessoas. Jesus não faz nenhuma mandinga, Jesus não solta nenhuma palavra mágica, Jesus não pega um lencinho com o suor do seu rosto e manda que elas toquem os seus corpos. Jesus não pede que elas coloquem um copo d'água em cima de lugar nenhum. Jesus não pede a elas que elas façam uma corrente disso ou daquilo. Jesus não coloca absolutamente nenhuma condição para aquelas pessoas. Jesus não discute com elas. Jesus também não faz promessas.
Se você for fiel, vai acontecer isso. Se você for fiel, vai acontecer aquilo. Jesus é atemporal. Ele não precisa jogar com o tempo futuro e nem nos cobrar pelo tempo passado. Jesus nos ensina a viver o presente. Jesus nos ensina a viver o momento com alegria, com devoção. E foi isso que Jesus disse para aquelas pessoas: vão e se apresentem ao sacerdote. E enquanto eles iam obedecendo Jesus nos seus caminhos, a cura chegou. Enquanto eles estavam caminhando em obediência a Jesus, colocando num primeiro lugar a obediência a Jesus e só num segundo lugar as suas necessidades pessoais, neste processo e somente neste processo é que a cura e a libertação deles vieram. Porque a fé verdadeira, a fé robusta, se manifesta na obediência, mesmo sem garantia visível nenhuma. Esta é a fé robusta, esta é a fé verdadeira. Quando nós acreditamos, mesmo nas coisas que ainda não vemos acontecer. Aquelas 10 pessoas obedeceram e o poder de Cristo se revelou no meio da sua caminhada. Acontece que muitos de nós, não poucos, eu não disse poucos de nós, eu não disse alguns de nós, eu disse muitos de nós queremos sentir, receber antes de obedecer. Não é bem assim que as pessoas às vezes oram? Senhor, se o Senhor estiver nessa causa, me mostra um sinal. Ora, quem pede sinal é a dúvida, não é a fé. A fé não pede sinal para Deus. E a Escritura nos ensina exatamente o contrário dessa tendência do ser humano. Enquanto eles iam pelo caminho para fazer aquilo que Jesus tinha mandado fazer, eles ficaram limpos. Eu estive pensando, talvez a cura que você tem buscado, talvez a resolução do que você tem buscado, talvez a diminuição da ansiedade que assola o teu coração, talvez as demandas que você vive na tua família, esteja somente a alguns passos da obediência daquilo que Cristo já ordenou para você. Provavelmente faltam poucos passos para que você continue caminhando em obediência a Jesus para ver o milagre acontecer ou acontecendo na tua vida. Um terceiro momento, meus queridos irmãos, a fé que volta para agradecer é a fé que permanece para adorar. E nós vemos que aqui é indissolúvel, inseparável, indissociável a ligação entre gratidão e adoração. Não há que falar de uma coisa sem a outra. Se separarmos esses dois conceitos, vira gratidão social, vira um muito obrigado. Aquele agradecimento burocrático, mas sem vida. Aquele agradecimento formal, mas sem relacionamento. 9 pessoas seguiram a rotina religiosa. Um retornou à presença pessoal de Jesus. 9 continuaram buscando a instituição, colocando a sua esperança nas instituições, no sacerdote, no templo, no endereço, naquele irmão que ora, naquela irmã que ora, naquele profeta que fala, naquela profetisa que revela o número do CPF, naquele amigo que sabe das coisas, naquela voz do irmão da igreja que fala mais alto que a própria Escritura. Se a Escritura diz, faça assim, mas o irmão da igreja fala, não é bem isso, pode fazer de outro jeito, a pessoa vai e obedece o irmão da igreja que mandou fazer de outro jeito. Então essas pessoas buscam o conforto religioso. Isso não é gratidão, isso é religiosidade. Somente um retornou à presença de Jesus. Os 9 receberam saúde, como de fato está escrito, mas somente um recebeu salvação. O verbo que Jesus usa no versículo 19, sessoquense, significa cura completa, não apenas física, mas salvação completa. Aquele homem que voltou foi restaurado de forma inteira,
por fora, mas por dentro também. A gratidão, portanto, é resposta de um coração regenerado. Façam sempre essa associação. A gratidão a Deus verdadeira é resultado de um coração regenerado, de um coração convertido, de um coração arrependido. Se o teu coração não é regenerado, não é transformado, não é arrependido, a tua gratidão é religiosa, é formal, é burocrática. A gratidão que Jesus quer não é mera etiqueta, é teologia prática. Quem reconhece a graça vive em adoração. Quem reconhece as bênçãos que Deus tem dado, vive adorando. No mundo onde só se fala em mérito, onde nós temos que merecer e conquistar, o Evangelho fala em graça. O Evangelho não fala em retorno. A única coisa que Deus quer de você é a tua gratidão. Deus não quer teu dinheiro. Deus não quer teu sobrenome. Deus não quer a tua influência. Deus quer um coração grato. Todo cristão, eu, você, todos nós, somos ex-leprosos. Já tivemos as nossas lepras e pode ser que estejamos vivenciando alguma delas também. Não necessariamente a doença física, mas muito provavelmente a doença do coração. Não uma cardiopatia. Me refiro à falta de perdão, a raiva contida e guardada no coração, o desgosto com uma pessoa que me impede até de cultuar, quando eu coloco o outro ser humano tão falho quanto eu, acima do poder de Deus, e me afasto de Deus magoado com outro ser humano, demonstrando não o problema do outro ser humano, mas demonstrando o odor fétido do meu próprio coração. Todos nós somos, de certa forma, ex-leprosos, que voltamos para agradecer, dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por isso que eu digo que cada culto, cada oração, cada gesto, cada relacionamento, cada bom dia, cada boa tarde, cada oi, deve ser uma demonstração de um voltar constante aos pés de Jesus para adorá-lo. Quero concluir dizendo que a gratidão, um coração grato, transforma o curado em adorador. Esse é um divisor de águas. Quem foi curado por fora, mas principalmente quem foi curado por dentro, se torna um adorador. 10 pessoas foram tocadas pela graça de Jesus, mas só uma pessoa compreendeu a graça de Jesus. 9 voltaram para a vida comum, para o seu dia a dia, para os seus afazeres. Só um encontrou a vida eterna. Só um encontrou a vida eterna. A verdadeira fé não pode apenas, nem deve apenas ser um obedecer cego. A fé verdadeira deve ser um reconhecer, um adorar e um glorificar a Deus. Você já olhou para a tua vida? Quando nós falamos em gratidão, e toda essa minha fala foi para vos conduzir até esse momento, você já parou para pensar que pode estar gastando um esforço muito grande, uma energia muito grande, pedindo a Deus no futuro e esquecendo de agradecer o que Deus está te dando hoje para você usufruir? Tem gente que pede a Deus um trabalho melhor e esquece de agradecer a Deus porque está trabalhando. Tem gente que pede a Deus para curar uma enxaqueca, mas esquece de agradecer a Deus porque pode andar. Tem gente que pede a Deus para entrar numa faculdade, numa universidade federal, mas esquece de agradecer a Deus pela capacidade de pensar, raciocinar, aprender, estudar. Você já parou para pensar que você pode estar gastando muita energia pedindo a Deus alguma coisa lá no futuro e se esquecendo de ser uma pessoa grata por este momento,
pelo que Deus tem te dado neste momento, pelo que Deus te deu hoje. Tem gente que pede vida longa, mas não agradece a Deus convenientemente por ter acordado hoje pela manhã. Tem gente que pede pela cura física de um ente querido, mas não se lembra de orar pela salvação da alma daquelas pessoas. Como que eu coloco isso em prática na minha vida? Quando Deus responder às tuas orações, se volte a Ele antes de seguir adiante. Não vá correndo celebrar o que você ganhou. Lembra a fonte de onde veio e se volte a Deus para agradecer. É só isso que Ele quer de você. Sua gratidão. Só isso. É muito? É muito. Ter um coração grato é muito trabalhoso. Ter um coração grato requer arrependimento e conversão. Mas começa a pensar nisso. Se volte a Deus antes de dar o próximo passo. Agradeça a Deus pelo que Ele já te deu antes de fazer o próximo pedido. E quando a vida parecer difícil para você, quando os seus problemas começarem a crescer na sua frente como se fossem um tsunami, lembre-se de que há mais motivos para você agradecer do que para você reclamar. Mas o coração pecaminoso, o coração entrevado, ele é especialista em reclamar. Uma vez, quando conversávamos sobre jejum, eu propus, façamos um jejum de reclamação. Vamos passar um dia sem reclamar. E se nós estabelecermos isso como meta, vocês verificarão como é difícil passar 1 hora sem reclamar. Quanto mais um dia sem reclamar. Porque a nossa condição pecaminosa faz nós olharmos sempre com as costas voltadas para Deus e nunca com o rosto voltado para Deus. Porque se voltarmos o nosso rosto grato a Deus, nós vamos ver quantas bênçãos Ele já tem nos acrescentado. Lembra que há mais motivo para gratidão do que reclamação? E quando a tua fé parecer pequena, e nós falamos sobre isso no domingo passado, lembra que o mesmo Jesus, exatamente o mesmo Jesus que ouviu aqueles 10 leprosos, continua ouvindo as pessoas que clamam, mas principalmente, continua salvando aqueles que voltam. Cristo ainda caminha entre as fronteiras da vida. Cristo ainda caminha entre os samaritanos e os judeus. Cristo ainda caminha nesse meio-fio complicado da nossa vida, separado de um lado pelas nossas mazelas e do outro lado pelas nossas expectativas. É o mesmo Jesus que continua ouvindo e salvando. Entre Samaria e Galiléia, entre o desespero e a esperança, Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele ainda transforma. E se você quer usufruir dessa relação extraordinária, adquira o hábito de voltar e agradecer. Volte-se, pois, a Jesus. Reaprenda a gratidão, não a gratidão burocrática, não a gratidão humana, a gratidão de adorador. Reaviva, reacenda isso no seu coração e Ele fará da tua vida um eterno obrigado. Que Deus nos abençoe.